Paz e graça a todos. Olá, meu nome é Sérgio Brant, você está no canal A Voz da Profecia. Para você que está chegando agora, curta, assista o vídeo, claro, primeiramente, né? Se você gostar e achar que foi útil para você, então curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Vai nos ajudar bastante, ok? Um forte abraço então para você que está chegando, para você que já assiste os nossos vídeos. Sejam sempre bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre a união hipostática de Cristo. Foi falado um pouquinho no debate do Ezequiel Gomes e o Elias Soares. A pergunta feita pelo Elias, respondida pelo Ezequiel Gomes. Bom, quando você analisa essa questão, Jesus homem morreu e a alma de Jesus não morre. Olha para você ver como os imortalistas eles apelam. Tá, Jesus humano morre, mas divino, ou seja, Jesus divino, ele está sujeito a uma alma. Eles apelam, não tem outro texto para apelar assim, de uma maneira clara, contundente, assim, tão claramente. Então eles apelam para essas questões, né? Jesus divino, ou seja, a alma de Jesus. Então Jesus está dependente de uma alma para ser eterno. Que isso? Veja bem, segundo Elias, o que ele vai determinar é a lexicografia, são os léxicos, né? Eu tenho aqui o léxico do Edward Robson, tem outros aqui, né, de grego, mas eu vou citar esse daqui, como foi citado lá. Apólime, já falei aqui no canal, não vou repetir para não ficar chovendo no molhado. Apólime tem a ideia de matar, assassinar, destruir, tem a ideia também de executar, perder, no sentido de como a dracma perdida. Ela não poderia se perder, no sentido de ela mesma se extraviar, por exemplo, mas porque ela não tem consciência para fazer isso. Alguém a perdeu. Alguém a perdeu. E no relato da parábola, a mulher vai à casa procurando, etc. E quando a encontra, é a mulher que a encontra, não ela que se encontrou. Entendeu? Veja bem, então, a polêmica está muito claro. Já foi refutada essa parte aí, não é? Agora, quando você pega Mateus 10:28, quando vai falar aqui, de novo na NVI, ó, vou ler aqui novamente. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não podem matar a alma. Não podem. Mas o corpo pode, né? Beleza. Antes tenham medo daquele que pode destruir. Olha só. Não é somente matar agora. É destruir. Ó, destruir o quê? Tanto a alma como o corpo no inferno, na guiena. Mateus 5:29 e 30. É o corpo que será lançado na guiena. O corpo como um todo. Mateus 18:9. O corpo como um todo é que será lançado na guiena. Para quê? Para serem destruídos. Destruídos. Entendeu? Ok. Agora, pera lá um pouquinho. Preste bem atenção. Me lembrei de uma parte aqui. No debate, o Elias ele vai falar, como pode? Se vai ser lançado na guiena e a guiena não existe ainda, o que aconteceu com a alma de fulano de tal? Não existe essa alma, como é pregada pelo Elias. E por trás disso está Satanás, né? Que é o grande mentiroso nessa questão, pregando de que o homem possui uma alma que ela é imortal. Nós não temos nada de imortais, nada, zero. O homem é mortal. O homem é mortal. Várias passagens na Bíblia vão nessa linha de que o homem é mortal. Por exemplo, se você pegar Isaías 51, versículo 12, se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios 15, 51 a 54, você vai nessa mesma linha. Não, mas ali está falando de transformação do corpo. Sim, está falando da pessoa como um todo. É a pessoa, não temos nada de imortais. Seríamos se Adão e Eva tivessem obedecido à palavra do Senhor. Mas eles não obedeceram. Foram expulsos do jardim e ficaram sujeitos ao quê? À morte. Tanto é que quando Deus cria o homem, Adão, Deus o cria do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passa a ser uma alma vivente. Isso aí é a construção. A desconstrução, você percebe lá no capítulo 3, versículo 19. E o corpo volte ao pó como era,
Aí você pega lá no capítulo 12, 17 de Eclesiastes, diz, e o espírito volte a Deus que o deu. Tá vendo? Espírito aí é alma. Não, 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 não. É uma outra confusão. Aí o pessoal prega que alma e espírito, aqui é a mesma coisa. Não, pera lá. Se você pegar Gênesis capítulo 6, 17, por exemplo, já que resolve tudo é a lexicografia, não é? São os léxicos. Vamos apelar para isso aí. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir, preste atenção, para destruir debaixo de toda a criação que tem fôlego de vida. No hebraico aparece Ruach Haim. Ruach Haim, fôlego, o espírito, na verdade, de vidas. Espírito de vidas. Literalmente seria isso, né? Então, Ruach Haim, espírito, aqui foi traduzido como fôlego. Está falando de animais, homens, tudo que possui Ruach Haim. Ruach. Os animais possuem Ruach. Por exemplo, se você pegar Eclesiastes 3, 18 ao versículo 20, que vai falar que na morte, deixa eu pegar o texto aqui para ficar mais claro para você, tá bom? Eu citando é uma coisa, a Bíblia falando é outra coisa muito mais diferente, né? Aqui quem está falando é um pecador, mas quando eu abro a Bíblia Sagrada, aqui é a palavra de Deus, tá bom? Aí se torna diferente. Eclesiastes, aqui no capítulo 3, você pode conferir aí na sua Bíblia, tá certo? Eclesiastes 3, versículo 18, diz assim, ó. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Olha só. Aí vem. O destino do homem é o mesmo do animal. Olha só. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Qual é a palavra fôlego de vida que você acha que aparece no hebraico? Ruah. Ruah. Se espírito e alma aqui é a mesma coisa, você percebeu já, né? O homem e os animais possuem o mesmo ruah, que é traduzido como fôlego de vida, tá certo? Todos têm o mesmo fôlego de vida, ou seja, o mesmo espírito. Um espírito, né? Aparece errad ali no hebraico, que traz a ideia de um ruah, que é espírito. Aí vem. O homem não tem vantagem nenhuma sobre o animal. Não faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, Makom Errad. Makom Errad. Qual é o lugar que o homem vai? Eclesiastes 9, versículo 10. O Sheol. Para lá também vai os animais. Vão os animais. Se você pegar, por exemplo, Salmos 49, 14, 15, vai falar como ovelhas que são postas na sepultura. Se a palavra sepultura ali é Sheol. Mas enfim, deixa eu continuar aqui na linha. E sobre a questão da união hipostática de Cristo? Beleza. Deixa eu adiantar. Já vimos aqui então que Jesus, humano, divino. O divino não tem nada a ver com uma alma, uma coisa incorpórea, não. Jesus divino, ele não está dependente de uma alma, como dizem aí os imortalistas. Se você pegar João capítulo 1, versículo 1, que vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Proston theon, estava junto com Deus. Ele estava com Deus, não era a mesma pessoa. E aí vai dizendo, né, que o verbo era Deus. Kai theos en hologos. Ou seja, então aqui, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus. Tá bom, beleza. Tá falando que Jesus é Deus, certo? Certo. Quando você pega João capítulo 1, 14, diz assim, e o verbo se fez carne. O que isso quer dizer, Sérgio? O verbo. O verbo indica o que mesmo? O verbo indica uma ação. Se você pegar, por exemplo, 1 João 1, versículo 2, preste bem atenção nesse verso. Tá. E o verbo se fez carne. E o verbo indica uma ação. Olha só. João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, 1 João, melhor dizendo, tá? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O verbo
da vida, o agente da vida, aquele que transmite vida, aquele que dá vida. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Só pode dar vida eterna quem tem vida eterna em si. Certo? Jesus, ele é Deus. E o verbo, ou seja, Deus, se torna carne, ou seja, se torna humano. O Deus, criador dos céus e da terra, ele se torna humano. Certo? E tabernaculou entre nós. Seria aquela ideia lá de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 40. E me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olhando pela Septuaginta, o verbo esquenou. Certo? Vamos lá. Então isso quer dizer que Jesus, ele se tornou homem. Você vai para Filipenses 2:7 ali, né, 6:7, quando vai falar do esvaziamento de Cristo, ali aparece, se eu não me engano, realtou, se eu não estiver enganado. Deixa eu aqui, cadê? Deixa eu só pegar, cadê minha Bíblia? Essa daqui, ó. É a Bíblia grega, tá bom? Deixa eu ver se o tempo aqui tá bem corrido, né? Quando você vai, por exemplo, para Colossenses, para Filipenses, né? Você percebe um detalhe aqui interessante. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Cadê você, filho? Sim. Isto. 5, estou no 5. Aqui, ó. Aí aparece assim, quer ver, ó? Al-Heauton ekenose mofen dulo labon en homoiomati anthropon genomenos kai esremati euretheis hos anthropos, e por aí vai. Aqui quer dizer o seguinte, aqui cadê o labon, que é um particípio modal, que indica o meio, né? Como aconteceu isso aqui. Aí vem o pronome realton ekenose, que aparece aqui. Ou seja, a si mesmo se esvaziou. Não foi o Pai, não foi o Espírito Santo que o esvaziou. Ele mesmo se esvaziou. Como aconteceu esse esvaziamento? Labon, assumindo a forma de servo. Tomando a forma de servo. Ou seja, Deus se torna humano e tabernaculou entre nós. Aí, por exemplo, no debate, foi falado que matar o corpo é matar de fato. Agora, perecer não é matar. Já foi provado que esse argumento aí é falacioso. Se de fato matar é matar, apocteíno, deixa eu tirar a mão aqui, deixa-me ver, essa parte amarelinha aqui, esse nome aqui, tá vendo? Então, apocteíno, matar é matar, pois é, então Jesus morreu. Preste bem atenção, vou dar textos para você. Vou usando o léxico, tá bom? Vou usando o mesmo argumento aí. Por exemplo, eu pego Mateus 16, 21, falando sobre Jesus. 17, 23. 21, versículo 35, 38 e 39. Marcos 8, 31. 9, 31. 10, 34. 12, 7 e 8. 14, versículo 1. Lucas 9, 22. 13, 31. 18, 33, 20, 14, João 5, 18, 7, 1, 19 e 20 também, né? Versículo 19 e 20 e 25, Atos 3, 15 e por aí vai. São textos que dizem que Jesus morreu e o verbo é apocteino. Se matar ali é matar de fato, então Jesus foi morto. Vou usar a mesma argumentação, vou usar aqui o léxico. Você percebeu? Então, olha que confusão tremenda, tá? Não, eu vou usar esse texto aqui. Tem um amigo que fala assim, tem gente que faz da Bíblia como se fosse um self-service, né? Não, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui é gostoso, isso aqui não é. E não é assim que deve ser. Devemos ser honestos com aquilo que a Bíblia ensina. Finalizando aqui, por exemplo, 1 Pedro 3,18 vai falar sobre a questão de Jesus, né? Que morreu na carne, porém vivificado, o quê? Pelo Espírito. Aqui, por exemplo, na gramática grega de Wallace, né? Daniel B. Wallace, na página 155, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui rapidinho, se é o 155 mesmo, ele comenta sobre o dativo de esfera. Cadê? Tá aqui, ó.
Deixa eu ver aqui. Vou tentar mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá. Eu vou olhando para ver. Eu até coloquei marcadinho, tá bom? Aqui, ó. Dativo. Ele vai falar assim, ó. Christos hapax peri hamation epaten dikaios hypera dikon. Tanathotheis mens archi. Que quer dizer, Cristo apareceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, morto sim na carne. Morto sim na carne. Na carne. Aí ele vai dizer que aqui é um dativo de esfera. Ok? Um dativo de esfera. Beleza. Então, Jesus morreu na carne. Como assim? Lembra de João 1,14? E o verbo, ou seja, Deus, o agente criador, se faz carne, ou seja, se torna humano. Então, humanamente, Jesus morreu. Beleza? Nessa linha. Mas quando você volta na página 98, eu não sei se dá pra você. Eu vou insistir na mesma ideia, tá bom? Ó. Preste atenção. Em vermelhinho, em amarelinho, destacado. Que diz assim, ó. Vou ler pra você. Deixando o simples, a posição fora de questão, está falando aqui dessa questão de genitivo de aposição, simples aposição, né? Exegeticamente, João 2, 19 a 21, preste atenção, o que vai dizer aqui? Culminando neste versículo, é triplamente importante. Primeiro, ele claramente indica que no Novo Testamento viu a ressurreição de Cristo como uma ressurreição corporal. Jesus não ressuscitou em um espírito desencarnado. Lá, a outra parte que eu esqueci de comentar, mas porém vivificado, se não me engano, é desopoiuntes, se eu não estiver enganado, pelo espírito, né? Pelo espírito. Se eu não me engano, aparece depneumati no grego, né? Que é o dativo ali. Ele foi vivificado pelo espírito, já que o particípio ali, auristo, passivo também, né? Traz a ideia de uma voz passiva. É quando o sujeito sofre a ação. Por exemplo, o anjo Gabriel foi enviado para ajudar fulano de tal. Ele não se enviou, ele foi enviado por alguém. Jesus foi vivificado. Foi alguém que o vivificou. Foi o Espírito Santo. Entendeu? E no qual pregou os espíritos em prisão. Quem é que pregou? Foi o Espírito Santo nos tempos de Noé. Você pega lá Gênesis 6,3. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Quem é o homem? O homem antediluviano, pois este é carnal. Este vive na prática deliberada, premeditada do pecado. Entendeu? Então tá. Continuando. Então Jesus ressuscitou de uma forma corporal. Está escrito aqui. Daniel B. Wallace, tá bom? Segundo ponto. Jesus é representado aqui como agente de sua própria ressurreição. Jesus auto se ressuscitou. Opa, ele tem vida em si mesmo. João 14,6. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11,26. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Lá em Apocalipse 1, 17 e 18, a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. Oh, glória. Louvado seja Deus por isso. Mas continuando. O Novo Testamento, aqui eu finalizo. O Novo Testamento, neste caso, fala da Trindade inteira como participantes na ressurreição de Cristo. Efésios 1:20 e 1 Pedro, o quê? 3:18. Por que 1 Pedro 3,18? Ele percebe aqui que há a Trindade manifesta aqui. Aqui foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo. Entendeu? Então, agora só para voltar naquela parte da união hipostática, tá bom? Se o verbo apokteino é matar, então Jesus de fato foi morto. Ah, não, vocês adventistas apelam para essa questão do mistério, né? Que é um mistério. De fato é um mistério. De fato, a nossa mente ela é fraquinha para entender os mistérios de Deus. A gente não vai conseguir entender o mistério da piedade, o mistério da encarnação. Como pode um Deus... Por exemplo, o amor de Deus nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Constrange? Como pode um Deus perfeito morrer por uma raça pecadora, pervertida? Amigos, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dê o seu like, nos ajude se inscrevendo aqui no nosso canal. Vai lá, nos ajude aí, tá bom? Forte abraço e que Deus te abençoe.